As outras leis de Israel. Depois que Deus falara aos filhos de Israel, apresentando-lhes seus 10 mandamentos, entrevistou-se em particular com Moisés, para que este desse a conhecer ao povo muitas outras leis, que serviriam para solucionar problemas específicos que pudessem aparecer. Diferentes dos 10 mandamentos que eram permanentes e que se aplicavam a todos os homens do mundo, a maioria dessas outras leis, dadas por Moisés, foram de grande importância naquele tempo, porque os israelitas viveram como escravos durante muitos e muitos anos e nenhum deles sabia agir como homens e mulheres livres. Alguns continuavam crendo nas vantagens de terem sido escravos. Sabendo, por exemplo, o que alguns deles pensavam acerca da escravidão, ordenou que se alguém comprasse um escravo, depois de 6 anos de serviço, o escravo devia sair livre. Havia também outras leis interessantes como esta. Se 2 homens brigassem e um golpeasse o outro com uma pedra ou com o punho e o ferisse de tal maneira que o ferido devesse ficar de cama, o que o ferira devia pagar-lhe o tempo que perdera até curar-se totalmente. Se alguém deixar aberta uma cova, dizia outra de suas leis, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um homem punha o seu gado para pastar no campo de um vizinho, devia restituir o que fora consumido, dando ao seu vizinho o melhor do seu próprio campo. Se o boi de um homem ferir o boi do outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo, repartirão o valor, e o boi morto será dividido entre si. Outro regulamento que lhes foi transmitido é que nunca deveriam aceitar presentes com fins de suborno, porque nesses casos o presente cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos justos. Também lhes disse que não deviam oprimir ao estrangeiro, e em seguida lhes deu a razão. Pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiro na terra do Egito. Pacientemente, dia após dia, Moisés procurou ensinar todos estes princípios de conduta. Certo dia, convocou o povo e lhes comunicou que Deus lhe ordenara que voltasse a subir ao monte, desta vez em companhia de Josué. Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros, disse-lhes. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. De maneira que, enquanto Arão e Hur tomavam conta do acampamento, Moisés e Josué partiram em direção à montanha. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e era como um fogo consumidor aos olhos dos filhos de Israel. Quando Arão e os que estavam com ele começaram a voltar para o acampamento, perguntavam-se durante quanto tempo estaria Moisés ausente e que aconteceria com ele enquanto estivesse lá em cima com Deus. Seria possível alguém sair com vida desse fogo consumidor? Que fariam se Moisés não voltasse? Como poderiam chegar a Canaã sem a sua direção? Não passou muito tempo, outros no acampamento começaram a fazer as mesmas perguntas. E à medida que os dias se passavam e não havia sinais de Moisés, todos começaram a preocupar-se mais e mais.
Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, passaram-se 4 semanas, sem que ouvisse nada a seu respeito. E o monte continuava envolto na nuvem. Moisés deve ter morrido, começaram a dizer. É melhor voltarmos para o Egito. Moisés permaneceu no alto do Monte Sinai quase 6 semanas, 40 dias e 40 noites. Deus lhe disse que havia feito planos de vir morar com o povo e que, por isso, desejava que lhe construíssem um lugar especial. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, disse o Todo-Poderoso. Não devia ser um grande palácio, nem um templo majestoso, mas uma simples tenda de campanha ou tabernáculo. Mas apesar da simplicidade, cada detalhe devia ser feito com perfeição, pois cada parte teria um significado especial. Por isso, permaneceu Moisés tanto tempo na montanha. Tão interessado estava o Senhor em seu tabernáculo que explicou detalhadamente tudo o que se devia fazer. Deus disse a Moisés que manifestaria sua presença nesse lugar. Descreveu os serviços religiosos que deveriam acontecer no tabernáculo e por que deveriam oferecer animais em sacrifício. Por certo, não era porque Deus gostasse de ver o sofrimento, e sim porque desejava que os filhos de Israel compreendessem quão terrível é o pecado e que a morte é o seu castigo. De modo que o pecador teria que matar um cordeiro inocente para demonstrar que ele, pecador, merecia morrer, mas que em seu lugar ofereceria um cordeiro. Este animal inocente seria um símbolo do Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que algum dia morreria no Calvário. Assim, durante 40 dias e 40 noites, explicou a Moisés o que desejava que fizesse. Até nomeou as pessoas que deviam atuar como sacerdotes e descreveu as belas vestimentas que usariam. Por fim, no último dia, Moisés recebeu das mãos do Todo-Poderoso suas valiosíssimas leis. Ao descer pela senda rochosa, encontrou Josué e retornaram ao acampamento. Mas uma terrível decepção os aguardava.